Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o deputado estadual João Bosco Carneiro Júnior, do PSL. Nós já falamos um pouco sobre a Lagoa Grande ao passar pelo início da trajetória política do deputado, e houve ainda em Alagoa Grande, além dessa questão que tratamos no bloco anterior, dos ratos que serviam de alimentação para uma família, uma outra tragédia, essa mais antiga, que foi o arrombamento da barragem de Camará. Que avaliação o senhor faz? O que isso significou para o senhor, deputado? Olha, também foi outro fato marcante, né, para a Lagoa Grande. Inclusive, na época, eu era deputado estadual, em 2004. Né, o rompimento da barragem de Camará foi uma tragédia para o município, foi o município mais atingido daquela região, porque atingiu outros municípios, como Mulungu, Areia, mas mais de 1.000 pessoas foram atingidas pelo rompimento da barragem de Camará. Uma verdadeira tragédia, 20% da zona urbana de Lagoa Grande foi praticamente destruído. Hoje ainda existem famílias ainda que são traumatizadas por conta daquele fato que ocorreu. Inclusive eu presenciei, eu estava lá, estava em Guarabira na noite do fato e me dirigi a Lagoa Grande, não pude chegar à sede do município porque não tinha acesso. Mas presenciei sem luz, as pessoas passaram a madrugada, praticamente tinha famílias que passaram pendurado até nos caibros, né, das residências para procurar se proteger e não ser levado pelas águas. Morreram 5 pessoas, infelizmente, houve esse fato lamentável, mas no outro dia retornei. Então a gente verificou aquele estrago, né, aqueles danos causados à população, e foi um fato marcante. E depois eu tive a oportunidade aqui na Assembleia de ser o presidente da CPI de Camará, que foi feito um trabalho árduo naquele período, inclusive sobre a relatoria da CPI foi do deputado Bill Fernandes. Inclusive eu quero registrar a competência, né, a honestidade do deputado Bill Fernandes, fez um relatório que aí é um ponto até a se esclarecer, porque é um fato histórico, que muita gente diz que CPI sempre dá em pizza, né? Mas o relatório que foi feito naquela época, pelo deputado Bill Fernandes, aprovado pela CPI, ele indicou que o rompimento da barragem de Camará foi devido a uma falha na ombreira esquerda, uma falha geológica na ombreira esquerda, e que tinha uma parte de rochas fraturadas que, se não fossem removidas, estariam pondo em risco a segurança da barragem. Então, isso foi feito naquela época, foi encaminhado, inclusive com todos os levantamentos, a documentação. Para que autoridades foi encaminhado esse relatório? Foi encaminhado para o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, para a SUDEMA, o IBAMA. Inclusive, nós verificamos que a construção da barragem de Camará não respeitou os licenciamentos ambientais, mas o fato é que, ao retornar aqui à Assembleia, inclusive tive a oportunidade de visitar agora a nova Camará, que está sendo reconstruída pelo governador, pelo governo do estado, pelo governador Ricardo Coutinho. E por coincidência, nessa visita que fizemos lá, inclusive uma delas foi com a Frente Parlamentar das Águas, nós verificamos que justamente onde a gente indicou na CPI que havia essa falha, foi corrigida na reconstrução. Para vocês terem uma ideia, cerca de 90 metros de barramento foram acrescentados para justamente dar mais segurança à barragem na ombreira esquerda. Então, foi um fato que eu quero assim, salientar, porque, na verdade, aquela linha de investigação da CPI estava correta. Embora que as ações judiciais, houve uma celeuma muito grande, inclusive se dizer que a barragem rompeu por falta de manutenção, porque não foram abertas as comportas, mas a realidade é outra. Quem for lá em Camará, na nova Camará agora, vai verificar que o que o relatório apontou era verídico. E, inclusive, hoje o governo do estado está fazendo um projeto mais abrangente, né, que não só a barragem com segurança, mas a construção de uma estação de tratamento de água e também de aproximadamente 75 quilômetros de adutora, que vai atender
mais de 20 municípios ali da região do Brejo, principalmente a Lagoa Nova, Remígio, Esperança. E, Cláudia, também eu quero registrar que tive também uma coincidência em relação a Camará, que quando eu voltei à prefeitura, em 2011, o governador Ricardo Coutinho me convidou, quando ele foi a primeira vez em Alagoa Nova visitar Camará, a primeira vez depois que assumiu o cargo, existia uma celeuma muito grande, porque o pessoal da Lagoa Nova, inclusive na época uma falta d'água também tremenda, toda aquela região com dificuldade de água, e havia uma discussão que a Lagoa Grande era contra a reconstrução da barragem de Camará. Então o governador, quando foi à Lagoa Nova, em janeiro de 2011, ele me convidou e eu fui, inclusive lá foi colocado, foi feito não digo uma mesa, que a gente não, mas uma rodada de discussões com a presença do prefeito de Esperança, com a presença do governador, e na época eu coloquei que, na verdade, a Lagoa Grande não tinha nada contra a reconstrução de Camará, mas precisaria ser ouvida, né, na questão da reconstrução com segurança e na questão também de uma compensação. Existe um receio ainda da população? Existe um receio, né, mas graças a Deus isso vem, com o decorrer do tempo, vem sendo amenizado, inclusive com essa barragem sendo reconstruída mais de uma forma mais segura, há uma tranquilidade para a população. Mas o fato novo que ocorreu em 2011 foi que, naquela oportunidade, nós solicitamos, em nome da Lagoa Grande, a construção de uma nova barragem para a Lagoa Grande, que é Pitombeira e Serra Grande, e de pronto o governador autorizou naquela época, decidiu construir uma barragem, na verdade, quase que exclusivamente para a Lagoa Grande. E a barragem está sendo concluída, já está inclusive armazenando água. Agora, em junho, já começou a armazenar e a gente, graças a Deus, nós tivemos essa oportunidade de acompanhar esses fatos. No seu primeiro mandato, o senhor também teve uma atuação que focou a questão do transporte alternativo e também houve uma emenda que o senhor destinou para o transporte escolar. Foi. Eu, na verdade, quando fui eleito a primeira vez deputado estadual, nós tivemos a oportunidade de fazer defesa aqui na Assembleia e enaltecer o valor da categoria do transporte escolar, dos profissionais que fazem o transporte escolar. Inclusive, né, teve essa oportunidade, o governador mandou uma isenção para o IPVA dos taxistas e as taxas do Detran, e nós apresentamos uma emenda, foi aprovada, estendendo esse benefício para os profissionais do transporte escolar, e foi também acatado pelo governo, e esse benefício existiu. Em relação aos transportes alternativos, naquela época eu também abracei a luta dos transportes alternativos pelo seguinte: primeiro porque são muitas famílias que sobrevivem do transporte alternativo. E o sistema viário de transporte público na Paraíba, na época, estava muito defasado. E tinha 54 cidades na Paraíba que não tinham linha de transporte público. Né? E então aquela realidade era fato, então precisaria se regulamentar. Né? O que nós lutamos aqui foi para que se regulamentasse, para que a população tivesse um serviço de melhor qualidade, com segurança, e esses profissionais fossem garantidos nos seus postos de serviço. Hoje a realidade já mudou um pouco, porque inclusive vários municípios desses já existe até o asfalto, né? Já são interligados por rodovias pavimentadas através do programa Caminho da Paraíba do governo do estado. E a regulamentação do transporte alternativo acabou acontecendo, mas em outros moldes. Em outros moldes, né? Inclusive eu não tive a oportunidade de discutir, que foi na legislatura passada, mas em outros moldes, né? Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos para concluir essa nossa conversa com o deputado João Bosco Carneiro Júnior, do PSL, aqui no Impressões.